Pessoal, eu quero falar agora com vocês sobre o artigo 5º da Constituição, o artigo mais cobrado nas provas de concurso público. Eu tô falando dos direitos e garantias fundamentais. Quais são os direitos mais cobrados, prof? Direito de liberdade, direito de privacidade e direito de propriedade. Vamos entender? Primeiro ponto importante, quem são os destinatários dos direitos fundamentais? Pessoal, todas as pessoas são destinatárias dos direitos fundamentais. Brasileiros natos, naturalizados, estrangeiros que moram no Brasil, estrangeiros que estão passeando no Brasil. Inclusive, alguns direitos fundamentais também são extensíveis a pessoas jurídicas. Sim, uma pessoa jurídica tem direito de imagem, por exemplo. Se esse direito for de qualquer forma ofendido, essa pessoa jurídica pode pleitear uma indenização. Então, para fins de prova, alguns direitos fundamentais são titularizados sim por pessoas jurídicas. Lembrando que não são todos, por exemplo, direitos trabalhistas não serão titularizados por pessoas jurídicas, né? São direitos dos trabalhadores. Primeiro direito que você tem que estudar, o direito à vida. No Brasil, nós temos direito à vida intrauterina e extrauterina. Como assim, intrauterina? No Brasil, a prática do aborto é uma prática criminosa. Só é admitido o aborto no Brasil em 3 situações. Aborto terapêutico para salvar a vida da gestante. Aborto no caso de feto com anencefalia. Aquela mulher está grávida de um bebê que é portador de anencefalia. E terceira situação, quando aquela gravidez resulta de um ato criminoso. Lembrando, pessoal, que nesse material eu te mostro o que é mais cobrado. Cada frase em verde responde a 100 questões de prova. E as frases em amarelo a 200 questões. Terminou de ler o conteúdo dessa página? Já responde questão na hora, questão de prova para você memorizar aquele conteúdo. Segundo direito fundamental que a gente tem que estudar, direito de igualdade. No Brasil, gente, todos nós somos iguais perante a lei. Isso é igualdade formal. Perante a lei, gente, todos nós somos iguais. Todos nós. Só que na vida real, né, na vida material, nem todo mundo é igual. Existem pessoas ricas, outras pobres. Existem aquelas pessoas que têm algum tipo de deficiência. Existe uma desigualdade entre os seres humanos em sociedade. E é por isso que o Estado vai adotar a igualdade material ou isonomia material. O Estado, ele vai tratar quem é igual de uma forma igual, mas os desiguais de uma forma desigual na medida em que existem desigualdades. O Estado faz isso para promover uma redução das desigualdades que existem entre os homens. Por exemplo, algumas pessoas, homens mais velhos, senhores de idade, que estão numa condição de miserabilidade, não tem como prover o seu próprio sustento, poderão receber o BPC? Sim, um auxílio do Estado? Poderão sim. Eles sim poderão receber. Agora você que está cheio de força de vontade aí, força de trabalho, não vai receber. Existe esse tratamento diferenciado justamente para reduzir as desigualdades que existem entre os homens. Então lembre-se, uma coisa é igualdade formal perante a lei. As formalidades da lei falam que todo mundo é igual. Mas outra coisa é igualdade material ou isonomia material. O Estado não vai tratar todo mundo da mesma forma. Ele trata os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual na medida em que o quê? Existem desigualdades. Ele faz isso para reduzir as desigualdades entre os seres humanos em sociedade. Falando sobre esse assunto, vamos falar aqui do inciso 1º do artigo 5º. Homens e mulheres são iguais perante a lei. Perante a lei, homens e mulheres são iguais. Mas na prática, a gente sabe que não é bem assim. A mulher é o sexo frágil, a mulher é mais frágil, gente, fisicamente. Sabendo disso e sabendo que a mulher é vítima de violência doméstica, o Estado instituiu um instrumento diferenciado para garantir um apoio à mulher, uma proteção maior à mulher, como, por exemplo, a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha é um exemplo da isonomia material. O Estado vai tratar de forma desigual as pessoas que estão numa posição de desigualdade para reduzir as desigualdades que já existem entre os seres humanos. Entendi, prof? Próximo inciso. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei. Gente, vocês estão vendo as cores, né? Tudo que tem em verde responde a 100 questões de prova e o que tem em amarelo a 200 questões. Sempre leia a página e responda a questão na hora. Já aplica na hora o conhecimento para você memorizar tudo. Eu já te mostro o que é mais importante. Nesse inciso aí eu tô falando do princípio da legalidade, né, gente? Eu sou livre para fazer tudo, exceto o que a lei proíbe, né? É assim que funciona a legalidade para quem é um particular. Agora, para o Estado é diferente. O Estado só pode fazer o que a lei autoriza. Nós estamos em um Estado de direito. O Estado só pode fazer o que a lei falou que ele pode fazer. Lembra que o Estado é muito poderoso, mais poderoso que eu e você. Só que
só vai utilizar esse poder em observância ao texto da lei. Próximo inciso, ninguém será submetido a tortura nem a tratamento degradante, né, gente? A tortura no Brasil é considerada um crime inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. A gente pensa no contexto da Constituição, né, que foi editada logo depois da ditadura militar. Era muito importante vedar totalmente qualquer tipo de tortura, e realmente a tortura fere a dignidade da pessoa humana. Relacionado a esse tema, eu quero falar um pouquinho sobre a súmula vinculante número 11. A súmula vinculante número 11 é aquela que estabelece que a utilização de algemas só vai ser necessária, só vai ser possível quando aquela pessoa criminosa que cometeu um crime tiver o quê, gente? Tiver assim, tentando fugir ou apresentar algum tipo de resistência. Fora essas situações, não é legítima a utilização de algema. Prof, por que isso aconteceu? Gente, isso aconteceu devido ao fato de que nos últimos anos, em razão da Lava Jato, muita gente poderosa foi presa. E aí era um constrangimento, né? Ver na televisão a imagem daquelas pessoas poderosas indo presas, algemadas. E aí essas pessoas utilizaram o poder que elas têm e falaram o seguinte: STF, muda esse entendimento aí. Pra que usar algema se eu já tô indo? Eu já tô indo pra delegacia, tô aceitando. Então, é lícito o uso de algema somente quando aquela pessoa ali, aquele criminoso, tá o quê? Tá tentando fugir ou apresentar algum tipo de resistência. E isso tá ligado a esse tema da tortura porque, a gente, tá ligado à dignidade da pessoa humana. Próximo inciso. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Nós estamos em um país livre. Você pode falar o que você bem entender. Só que é vedado o anonimato, sabe por quê? Você vai ter que assinar aquela manifestação de pensamento. Porque se o seu pensamento estiver ofendendo a honra, né, a imagem de alguém, você vai ser responsabilizado. Lembre-se que o seu direito termina quando começa o do outro. Então, você vai poder falar o que você quiser, mas vai ter que se responsabilizar por essa manifestação. Próximo inciso. É assegurado o direito de resposta. Gente, o que acontece? Você foi lá, manifestou seu pensamento, entrou em contato com um veículo de comunicação, o jornal foi lá e publicou uma notícia, né, envolvendo a sua manifestação de pensamento. Só que aquela manifestação de pensamento ofendeu a honra, a imagem de uma outra pessoa. E aí, aquela pessoa ofendida pode entrar em contato com o mesmo meio de comunicação e ter o quê? O direito de resposta, proporcional ao dano que ela sofreu. Ela vai poder usar aquele veículo de comunicação para responder aquela ofensa, ok? Para se defender. Próximo inciso, é inviolável a liberdade de crença, gente, de consciência. O Brasil é um país laico. Ele tem uma posição neutra no campo religioso. Por isso que você pode adotar, acreditar no que você quiser. Olha que maravilha. Próximo inciso, é assegurada assistência religiosa nas instituições, gente, de internação coletiva. Internação coletiva, prof, me dá um exemplo. Um presídio. O presídio é uma pessoa que está lá presa, está sofrendo, né, gente? Ela vai ter direito à assistência religiosa. Vai ter um padre que vai ao presídio prestar esse tipo de assistência ao preso. Próximo inciso, ninguém vai ser privado dos seus direitos por razões aí de crença religiosa. Como assim, prof? Essa é a famosa escusa de consciência. Você pode se excusar de cumprir uma obrigação que foi imposta a todos em razão da sua consciência, em razão das suas crenças, em razão do que você acredita. Me dá um exemplo, por favor, né, para eu entender melhor. Digamos que você foi chamado, foi convocado para cumprir o período de serviço militar obrigatório. Só que a sua religião não acredita em atividades militares, em guerra, é contra tudo isso. E você acredita muito naquilo ali, é a sua crença, né? Nesse caso, você pode se excusar de cumprir essa obrigação, em razão da sua consciência, em razão do que você acredita. Só que, quando você se recusar, você vai ter que cumprir uma obrigação alternativa. Se você não cumprir uma obrigação alternativa, seus direitos políticos podem ser suspensos. Então, presta atenção. Digamos, então, que você não cumpriu o serviço militar obrigatório, mas então, para você, houve uma prestação alternativa, que era, olha, já que você não acredita em guerra, em luta, nesse tipo de atividade, vou te colocar para trabalhar no hospital militar, no hospital público, no setor administrativo. Aí você vai ter que cumprir, viu? Ou seja, você pode utilizar a escusa de consciência para deixar de cumprir uma obrigação imposta a todos, mas vai ter que cumprir uma obrigação alternativa. Pessoal, toda a matéria está explicada, inciso por inciso, artigo por artigo, com esquemas colorido nesse livro aqui que é fininho. Toda a matéria de constitucional está aqui e responde comprovadamente todas as questões de prova, página a página. Eu te mostro quais são as questões que são respondidas pelo conteúdo de cada página. Então, não se preocupe que a gente vai esgotar esse conteúdo todo aqui.